Fala, meu povo, seja bem-vindo a mais um contexto bíblico. Essa semana o nosso tema é cuidado. Então, vem comigo! Na tirinha da semana, vemos uma pessoa realizando uma ação social com um morador de rua e fazendo questão da publicidade nas redes sociais. Para mim, essa é uma crítica clara à ação social superficial realizada por muitas igrejas que levam sopa, pão e agasalho, mas a pessoa continua na situação de rua. De nada adianta cuidar das necessidades básicas se não passamos disso. O evangelho deve ser apresentado de forma holística, levando a pessoa a um verdadeiro desenvolvimento humano. Diminuir o evangelho apenas à atuação em causas sociais é tão incompleto quanto achar que evangelizar é apenas fornecer conhecimento religioso. O texto-chave da semana fala sobre a oferta de cereais, que poderia ser apresentada na forma de farinha, feito com os melhores cereais, azeite e incenso queimado ao Senhor. Com essa oferta também poderia ser feita um pão ou bolo sem fermento. Uma parte era queimada ao Senhor e outra destinada ao sacerdote. Essas ofertas pacíficas representavam o nosso cuidado com o próximo e ação de graças. A oferta de cereais apresentada no capítulo 2 e o holocausto do capítulo 1 eram sacrifícios oferecidos juntos. O holocausto declara que tudo o que somos pertence a Deus, e a oferta de cereais declara que tudo o que temos pertence ao Senhor e representa um sacrifício em benefício a outros. Na oferta de cereais, uma parte era queimada no altar e o restante era entregue como alimentação aos sacerdotes, demonstrando que essa oferta de sacrifício é como aroma agradável ao Senhor. Aqui vemos como o livro de Levítico destaca o cuidado pelos outros, nos ensinando que devemos doar assim como ele se doou e nos amou primeiro. Quando olhamos a maneira como Deus cuida de nós, nosso coração se enche de gratidão e nos leva a agir da mesma maneira, a maneira que o Senhor age conosco. Já parou para pensar como o sal faz uma diferença enorme numa refeição? Comida sem sal é sem graça. Sal demais na comida torna a refeição impalatável, mas o tempero na medida correta traz sabor e satisfação. Na oferta de cereais, o sacerdote sempre deveria incluir o sal. Certa vez Jesus disse que nós somos o sal da terra, espalhando o tempero do amor e pregando o evangelho. Cuidar dos outros é uma maneira de temperar o mundo e cumprir a missão, expressando nossa gratidão por tudo que ele fez e faz por nós. Um detalhe importante que vemos na oferta de cereais era que essas ofertas eram oferecidas inteiramente a Deus, mas também beneficiava os sacerdotes. Um dos destaques do livro de Levítico é o cuidado que cada adorador deve dedicar aos líderes espirituais da igreja. Esse princípio é repetido no Novo Testamento com os pastores. Veja o que a lição diz. Ao dar aos pastores o que eles e suas famílias necessitam, estamos dando a Deus. De fato, quanto mais o povo amava e honrava a Deus, mais trazia ofertas que supriam as necessidades práticas de seus líderes espirituais e da comunidade religiosa em geral. Seguindo este modelo bíblico, a Igreja Adventista do Sétimo Dia utiliza os dízimos para o sustento dos pastores, professores e líderes da igreja em todo o mundo. Já as ofertas são utilizadas para as despesas da igreja local. Assim cuidamos dos outros de maneira bíblica.
Com certeza você já ouviu a história da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes realizada por Jesus. Mas além do grande milagre realizado pelo Mestre, os seguidores de Jesus se impressionaram com as suas palavras: "Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimentar, viverá por mim." Essas palavras podem soar estranho para nós pós-modernos, mas para um judeu que conhecia o livro de Levítico, a mensagem era clara. Essas palavras identificavam a Jesus como o Messias prometido. A oferta de cereais aponta diretamente para Cristo, que nos sustenta física e espiritualmente. O processo da produção da farinha, que deveria ser esmagada e moída, a utilização do azeite, a abstenção do uso de fermento na produção do pão e até a expressão aroma agradável ao Senhor são indicadores de Jesus como Messias. A oferta de cereais de Levítico 2 tem muito a nos ensinar. Nesse capítulo vemos claramente o método de Cristo, que primeiro, se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem. Segundo, supria suas necessidades. Terceiro, conquistava a confiança. E em quarto, oferecia o caminho para a salvação. Vamos ver como os textos da semana nos ajudam a compreender melhor esse método. No primeiro texto, aprendemos que os ministros do Senhor devem se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho e ser sustentados através da fidelidade dos que participam dessa missão. Paulo diz que nossas palavras devem ser temperadas com o sal do bom senso, agindo sempre de forma agradável. O terceiro texto diz que devemos louvar a Deus, testemunhando com os nossos lábios, praticando o bem e agindo com espírito de unidade e cooperação. Tiago revela a mais pura verdade quando diz que a fé sem obras é morta. O último texto reforça todos os outros porque nos incentiva a amar de fato e de verdade e não só da boca para fora. Todos esses textos se conectam com o texto-chave da semana, pois nos revela de forma prática como podemos oferecer essa oferta de cereais nos dias de hoje. Se liga na palavra da rede semântica dessa semana. A palavra é caridade. Então, faça aí as suas conexões para comentar na sua classe. Muitos acreditam que a salvação acontece através da caridade e não do sangue de Jesus, e usam o texto de Levítico 2 para fundamentar seu argumento. Mas essa interpretação, baseada na oferta de cereais, cai por terra, porque essa oferta nunca era oferecida sozinha. Ela sempre era apresentada juntamente com outros sacrifícios que exigiam a morte de um substituto. Davi, quando teve fome, comeu dos pães da proposição do santuário e teve força suficiente para continuar sua jornada escapando do inimigo. Esse pão representa Jesus. Quando nos alimentamos dele, temos nossas forças físicas e espirituais renovadas. Que tal praticar todas as manhãs o lema "sem Bíblia, sem de jejum"? Tenho certeza que se você experimentar desse pão espiritual todas as suas manhãs, você vai ter forças para suportar as ciladas do inimigo. Aí vai algumas coisas que eu aprendi no consenso dessa semana. Primeiro, o sal e a oferta de incenso significam que a justiça de Cristo é a única aceita por Deus e se nos oferecermos como sacrifício vivo, receberemos o sal da salvação. Segundo, assim como o sal sem sabor perde a sua função, o cristão que vive de aparências perde o seu poder de realizar o bem. Terceiro, o verdadeiro amor de Deus é demonstrado através de um coração altruísta. Quarto, só é possível levar outros à fonte de amor aquele que se enche do amor de Cristo. Quinto, a plenitude do caráter de Cristo só existe em nós quando agimos em benefício de outros. E sexto, o melhor dom que Deus
pode nos oferecer é o supremo amor pelo Senhor e desinteressado amor mútuo. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para ser notificado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, beleza? Então você já sabe, coloque aqui embaixo nos comentários aquilo que você achou de mais interessante na lição dessa semana e a gente se encontra na semana que vem. Até mais, tchau!